Bom dia, gente. A gente vai dar continuação ao nosso capítulo 4 do módulo 2, tá bom? Hoje a gente vai fazer resoluções de equações do segundo grau incompletas, tá? Então, o primeiro tipo de equação, tá bom? Do segundo grau incompleta aqui é a do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, vai ser incompleta no coeficiente b. Eu vou ter o coeficiente a e o coeficiente c, mas não vou ter o coeficiente b. Então, a gente vai aprender a resolver, encontrar soluções para esse tipo de equação quando ela vier incompleta em b, ok? No coeficiente b. Então, nós temos aqui como exemplo, ó, x ao quadrado igual a 25. Lembrando, ó, que ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Ela fica do formato genérico, né? Essa aqui é a forma genérica. Então, ó, x ao quadrado menos 25 igual a zero, ok? Então, eu tenho o coeficiente a, que vai ser 1, que é o que acompanha o x ao quadrado. E eu tenho o coeficiente c, né? Que é o termo independente, que é menos 25. E tá faltando o coeficiente b, que vai ser igual a zero. Então, ela incompleta em b. Então, x ao quadrado igual a 25, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Para que essa igualdade aqui seja verdadeira, você vai pensar em um número que é elevado ao quadrado seja igual a 25. Qual é esse número que é elevado ao quadrado é igual a 25? 5 ao quadrado é 25, mas menos 5 ao quadrado também é 25, porque vai ficar menos 5 vezes menos 5. Menos com menos é mais, 5 vezes 5, 25. Então, quantas soluções eu tenho para essa equação aqui? Eu tenho duas soluções. X igual a mais 5 e x igual a menos 5, ok? Para que essa solução aqui seja verdadeira, eu tenho essas duas soluções, ou seja, eu tenho duas raízes reais, mais 5 e menos 5, ok? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 3x ao quadrado mais 15 igual a zero. Então, resolvendo aqui essa equação, eu vou passar o 15 para o segundo membro, então vai ficar 3x ao quadrado igual menos 15, né? Passa negativo. Então, eu vou passar o 3 dividindo o menos 15, então x ao quadrado é igual a menos 15 dividido por 3. X ao quadrado é igual a menos 5, porque menos 15 dividido por 3 é menos 5. Você consegue pensar em um número que é elevado ao quadrado vai ser igual a menos 5? Para que essa igualdade aqui, ó, seja verdadeira, você tem que ter um número que é elevado ao quadrado, esse número tem que ser igual a menos 5. Então, não existe esse número, né, que é elevado ao quadrado, seja igual a menos 5. Não existe esse número real que é elevado ao quadrado seja igual a menos 5. Então, nesse caso aqui, eu digo que não existe solução para essa equação. Essa equação não vai existir solução, porque você não consegue encontrar um número real que é elevado ao quadrado vai ser igual a menos 5. Então, não vai existir solução, né, para essa equação. 3x ao quadrado mais 15 igual a zero, não vai existir solução para ela, ok? Vamos para outro exemplo. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, resolvendo, vou passar o x para o 9 para o segundo membro, deixando o x ao quadrado no primeiro membro. Então, x ao quadrado é igual a 9. Aqui, gente, lembrando que eu tenho uma potenciação, né? Então, eu posso usar a operação inversa, né? Para extrair
a raiz quadrada de 9, né? Usando aqui a operação inversa, a potenciação e a radiciação, né? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. E x vai ser igual a é igual a menos, né? Raiz quadrada de 9, que é igual a menos 3. Raiz quadrada de 9 é 3, repete o sinal, fica menos 3. Ou você poderia pensar em um número que é elevado ao quadrado é igual a 9. 3 elevado ao quadrado é igual a 9? Sim. E menos 3 elevado ao quadrado também é 9? Sim, menos 3 elevado ao quadrado também vai ser 9. Então, x ao quadrado menos 9 igual a 0 vai possuir duas raízes reais. Que são quem essas duas raízes reais? Mais 3 e menos 3. Portanto, mais 3 e menos 3 são raízes da equação x ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, o que a gente pode perceber? Ó? Quando eu tiver uma equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, onde o termo que vai estar faltando, né, vai ser o coeficiente b, né, eu tenho que as soluções para essa equação, para essas equações, vão ser opostas. Como assim, tia, opostas? São números opostos. Ó. Mais 5 é o oposto de menos 5. E menos 5 é o oposto de mais 5. Então, quando eu tiver uma equação incompleta, onde o coeficiente B está faltando, e eu tenho o coeficiente A e o coeficiente C, tá? Nesse tipo, onde eu tenho o coeficiente A e o coeficiente C, as minhas raízes reais vão ser números opostos. No caso, mais 5, menos 5. Aqui no outro exemplo que a gente fez, mais 3 e menos 3, ok? Então, só repetindo, toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau desse tipo, onde eu tenho os coeficientes A e C, as minhas raízes reais vão ser números opostos, tá? Vamos para esse outro exemplo. Ainda com a equação incompleta, onde tem os coeficientes A e C, né? Faltando o coeficiente B. Então, tem 5x ao quadrado menos 32 igual a menos 12. Eu vou resolver essa equação. 5x ao quadrado vai ser igual. Passando menos 32 para o segundo membro, vai mais 32. Então, tenho que 5x ao quadrado é igual a 20. Então, x ao quadrado é igual a 20 sobre 5. Então, x ao quadrado é igual a 4. Então, x, um número que é elevado ao quadrado, é igual a 4. Vai ser quem? O 2, né, positivo, mais 2, e o menos 2. Então, a raiz quadrada de 4, que é 2, e a raiz... e menos a raiz quadrada de 4, que é igual a menos 2. Então, novamente, ó, toda vez que eu tiver uma equação incompleta em B, na qual ela apresente os coeficientes A e os coeficientes C, eu vou ter que as raízes reais, elas são números reais opostos, né? As raízes reais são números opostos. Então, aqui no caso eu tenho mais 2 e o menos 2. Ok? Vamos para o segundo caso. Resolução de equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx. Então, aqui eu tenho os coeficientes a e b e ela está incompleta em C. Vamos ver como é que a gente resolve quando nós temos uma equação incompleta no coeficiente C. Tá? E eu tenho os coeficientes A e os coeficientes B, né? Então, o coeficiente aqui, ó, de A, se eu quisesse descobrir qual é, seria 1. De B, menos 16, ok? E o C seria 0, porque a gente está faltando.
Mas vamos à resolução. Como é que eu faço para resolver essa equação? X ao quadrado menos 16x igual a zero. Então, o primeiro passo, você tem que colocar em evidência o x, ó, porque o x se repete aqui e se repete aqui. É quem está se repetindo os dois termos aqui, ó, no coeficiente, né, de A e no coeficiente de B. O x está se repetindo. Então, colocando em evidência, vai ficar x vezes x dividido, né, x ao quadrado dividido, né, por x. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, fica 2 menos 1, 1. Então, fica x. Aí, fazendo essa simplificação aqui, ó. X dividido por x, né? Então, vai ficar menos 16. Então, colocando em evidência, vai ficar x vezes x menos 16. Se você tiver dúvida, para você conferir se está correto, só é você, ó, fazer a multiplicação para ver se está igual ao original. X vezes x, x ao quadrado. Ok. X vezes 16, 16x. Mais com menos, menos. Então, tá igual. Então, você fez correto. Para que essa igualdade aqui seja verdadeira, né? Ou esse x aqui, ó, tem que ser igual a zero, porque quando eu multiplicar toda essa expressão aqui por zero, zero vezes qualquer valor vai ser igual a zero. Ou esse termo que está dentro do parênteses aqui tem que ser zero, porque quando eu multiplicar ele também por qualquer valor, ele vai ser igual a zero. Então, eu digo que x é igual a zero, né? X é igual a zero, ou x menos 16 é igual a zero. Então, eu desmembro, né, em duas partes. X é igual a zero, x menos 16 é igual a zero. Nesse caso aqui, eu já tenho a primeira raiz. A primeira raiz é zero. E aí, eu tenho que encontrar a segunda raiz real. Então, se eu tenho x menos 16 igual a zero, eu tenho uma equação do primeiro grau que você sabe resolver. Então, x é igual a 16. Então, aqui eu encontro a minha segunda raiz. Então, quem vão ser as minhas soluções? X igual a zero, né? E x igual a 16. Então, quando eu tenho uma equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx, que ela é incompleta em C, para os meus resultados, eu tenho que pelo menos, tá? Eu tenho que pelo menos uma das raízes é igual a zero, tá? Ok? Então, só repetindo, quando eu tiver uma equação do segundo grau incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx ao quadrado, eu tenho que pelo menos uma das minhas raízes vão ser igual a zero, ok? Então, para você conferir se realmente é verdade, ó, se x for igual a zero, ó, zero vezes tudo isso aqui, ó, é zero. Então, zero igual a zero. Então, torna a equação verdadeira. Se x for igual a 16, aí eu tenho aqui, ó, 16 menos 16. Então, 16 aqui, ó, menos 16 vai ser zero. Então, zero vezes o 16 que tem aqui é igual a zero. Então, torna a igualdade verdadeira. Então, logo, as duas raízes reais estão corretas. Vamos agora para o último caso, tá? Quando a equação for incompleta do tipo ax ao quadrado igual a zero, ou seja, ela é incompleta em B e em C, nos coeficientes B e C. Então, só vai ter o coeficiente A. Então, como é que eu faço para resolver? Então, eu tenho um exemplo aqui, 4x ao quadrado é igual a zero. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a zero sobre 4. Então, x ao quadrado é igual a zero. Então, dois números iguais que multiplicados entre si é zero. Zero e zero, né? Zero vezes zero, que é igual a zero.
Então, eu encontrei aqui a solução. Tia, mas não é para ter duas soluções, né? Porque não é uma equação do segundo grau. Se tem o grau 2, então ela tem que ter duas raízes reais, duas soluções. Sim, verdade. Então, isso quer dizer que para equações do tipo ax² igual a zero, na qual eu não vou ter o coeficiente b nem o coeficiente c, as minhas duas raízes reais, elas serão exatamente iguais, ok? Iguais a quem? Nesse caso aqui, ó. Serão iguais a zero. Então, x1 é igual a zero. E x2 também é igual a zero. Então, as soluções para a equação 4x² igual a zero é zero, ok? x1 e x2 é igual a zero. Vamos fazer um outro exemplo. Menos 2x² igual a zero. Então, x² é igual a zero dividido para menos 2. x² é igual a zero. São dois números iguais que multiplicados entre si que dê zero. É o próprio zero. Então, nesse caso também, a raiz 1 é igual a raiz 2, que é igual a zero. Então, a solução para essa equação é zero. E as suas duas raízes reais são iguais a zero, quando eu tenho uma equação incompleta do tipo ax² igual a zero, que está incompleta no coeficiente b e no coeficiente c. Então, as duas raízes são iguais a zero, ok? Vamos fazer algumas resoluções aqui, tá? Vamos resolver algumas equações aqui, propostas, que estão incompletas, tá? Então, vamos lá. No item A, eu tenho x² mais 5x igual a zero. Então, ela está incompleta em quem, ó? Eu tenho o coeficiente A, eu tenho o coeficiente B. Então, ela está incompleta em C. Então, da forma genérica, ela seria uma equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Ok? Quando eu tenho uma equação desse tipo, como é que eu resolvo? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve. A gente tem que o x, ó, é o fator comum, é o coeficiente A, né? Entre o coeficiente A e o coeficiente B, né? Então, são os fatores comuns. Então, eu vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar x vezes x mais 5. Se você tiver dúvida se colocou certo ou não, você multiplica para ver se está ok. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Então, x vezes x mais 5 igual a zero. Para que essa igualdade aqui seja verdadeira, o x tem que ser igual a zero e o que está dentro do parênteses x mais 5 também tem que ser igual a zero. Então, a primeira raiz real a gente já descobriu. X, né, é igual a zero. X é igual a zero. Vamos para a segunda. X mais 5 também é igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau aqui que ficou. Então, x2, a segunda raiz, vai ser igual, passo 5 para o segundo membro, a menos 5. Então, para equações do tipo ax² mais bx igual a zero, eu tenho que pelo menos uma das raízes é igual a zero, ok? Quem são as soluções? Menos 5 e 0. São as raízes reais da minha equação, a raiz 1 e a raiz 2, ok? Vamos para o item B. 2x² menos x igual a zero. Novamente, a gente tem uma equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Ela está incompleta em C. Quem é o fator comum aqui aos dois termos, né? Estão aparecendo. É o x. Então, vai ficar colocando em evidência x vezes, né? 2x menos 1. X dividido por x, né? 1.
Se você tiver dúvida se tá certo ou não, você multiplica, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 1, 1x. Então, tá correto. Igual a zero. Então, para que isso seja verdadeira, o x vai ser igual a zero e o 2x menos 1 também vai ser igual a zero. Depois você resolve. Então, x1 é igual a zero, então pelo menos uma das raízes é igual a zero. E 2x menos 1 é igual a zero. Então, 2x vai ser igual, passando 1 para o segundo membro, é igual a 1. Então, a raiz 2, né, vai ser igual a 1 meio. Então, a solução para essa equação é 0 e 1 meio. Então, quando eu tiver uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, eu tenho que pelo menos uma das raízes é igual a 0. Vamos fazer o item C. 4x ao quadrado menos 6x igual a 0. Tanto 4 quanto 6, eles são divisíveis por 2. E o fator comum aqui que está se repetindo é o x, né? Ó. Então, vou colocar 2x em evidência, ok? Porque divide tanto 4 quanto 6. Então, 2 dividido por 2, 2x ao quadrado dividido por x, x. Então, fica 2x menos 6 dividido por 2, 3. X dividido por x, né? Vai ser 1. Então, fica 2 vezes 2x menos 3 igual a 0. Se você tiver dúvida, você multiplica para ver se está igual ao original. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes menos 3 dá menos 6x. Então, tá ok. Então, 2x agora tem que ser igual a 0. E 2x menos 3 tem que ser igual a 0 também. Então, 2x igual a 0. Então, vai ficar x igual a 0 dividido por 2, que é igual a 0. Então, a raiz, primeira raiz, né? x1 vai ser igual a 0. 2x menos 3 é igual a 0. Resolvendo, fica 2x igual a 3. Então, a raiz 2 vai ser igual a 3 meios. Então, a solução dessa equação vai ser 0 e 3 meios. Então, toda vez que eu tiver uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, eu vou ter que pelo menos uma das raízes é igual a 0, ok? Lembrando sempre, quando eu tiver uma equação desse tipo, eu vou ter sempre que colocar em evidência para depois resolver. Depois que colocar em evidência, eu tenho que lembrar, né, que o x vai ser igual a 0 e que quem está dentro do parênteses, que é x mais 5, também vai estar igual a 0, né? Aqui nesse caso, vai ser o 2x, né? Tudo que está fora do parênteses igual a 0. E tudo que está dentro do parênteses também igual a 0. E só resolver. Vamos para o item D. No item D, eu tenho uma equação incompleta em B, que ela é do tipo assim. Ax ao quadrado mais c igual a 0, né? Eu tenho o coeficiente de A e o coeficiente B. E eu não tenho o coeficiente C, então ela é desse tipo, né? Então, eu tenho 5x ao quadrado menos 3.125 igual a 0. Então, resolvendo, 5x ao quadrado é igual, passo para o segundo membro, passo positivo, 3.125. Então, x ao quadrado é igual a 3.125 dividido por 5. X ao quadrado é igual a 625. Aí, aqui, gente, ó, é aquela em que a gente vai ter dois resultados iguais, só que o sinal, iguais não, né? Dois números reais, ok? Opostos, né? Um positivo e o outro negativo, ok? Então, para a gente não ficar repetindo a raiz, igual eu fiz lá nos exemplos, raiz de 625 e depois menos, aí a raiz de 625, a gente coloca assim, ó. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de 625. Sempre dessa forma, vocês vão colocar. Mais ou menos a raiz quadrada de 625. Aí, você vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Quem é a raiz de 625? 25. Então, mais 25
e a raiz 2 menos 25. Então, esse caso aqui, a x ao quadrado mais c igual a zero, é aquele caso em que as raízes reais são números opostos, mais 25 e menos 25. Quem é a solução? Menos 25 e 25 positivo. Vamos fazer mais um item, o item E. No item E, nós temos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Resolvendo, x ao quadrado é igual a menos 4. X ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Existe uma solução, né, dentro dos números reais para esse problema, onde eu vou ter a raiz quadrada de menos 4. Para os números reais não existe. Então, essa situação aqui no item E, ele não tem solução. Então vão ter algumas equações que elas não vão ter soluções? Vão existir algumas equações que elas não vão possuir soluções, tá? O exemplo desse item E aqui, é um caso. Então, não existe solução aqui nesse caso. Não vai existir solução, ok? Então, não vai existir raízes reais que torne essa operação aqui verdadeira, ok? Vamos para o item E. 4x ao quadrado menos 100 igual a zero. Então, 4x ao quadrado é igual a 100. X ao quadrado é igual a 100 sobre 4. X ao quadrado é igual a 25. Então, aqui, ó, x vai ser igual a raiz positiva e a raiz negativa de 25. Então, mais ou menos raiz quadrada de 25. Onde um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, a solução para esse tipo de equação, né, são números opostos, mais 5 e menos 5. Então, é a solução para essa equação, tá bom? Ao terminar de assistir o vídeo, curta e comente.